Então vamos lá, dando continuidade. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Pinheiro, professor de Direito Penal. Eu sei que esse vídeo aí pode estar sendo circulado para outras pessoas que ainda não me conhecem, né? Sou delegado de polícia aqui no estado do Piauí e sou conhecido, apelidado carinhosamente em Matias Olímpio como Pau Ruim de Mucura Subir. Não sei por que me chamam assim. Sou tão bonzinho, me deram esse apelido. Agora não me chame assim, tá? Chega aí, ô Pau Ruim. Não, aí vai ficar, a gente se estressa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa análise aí de uma questão, a TRF5, Técnico Judiciário de Segurança, né? FCC, de 2017. Vamos ver o que os caras como é que eles estão cobrando. Então vamos lá, MS menor de 12 anos apoderou-se da arma de fogo calibre 38 que estava em sua residência, de propriedade da Guarda Civil Metropolitana do município X, e disparou contra 2 colegas durante uma aula, por vingança. Olha só, é um sementinha do mal, olha aí, rapaz. Menos de 12 anos já está sentando fogo na molecada lá, né? Rapaz, vamos respeitar. Ambos os colegas faleceram. Seu pai, Bruno, que exercia atividades de Guarda Civil Metropolitana, tinha a posse do aludido armamento em razão de suas funções e não adotou a devida cautela para impedir o acesso do menor ao armamento. Considerando a Lei 10.826, no tocante à posse do armamento, Bruno, sem prejuízo de outras sanções, estará sujeito ao crime de. Então, essa coisa, você policial, você agente, você escrivã, portando sua arma de fogo, tome muito cuidado chegando em casa. Já estou pensando até você aprovado lá em Urucuruburu, você vai ficar lá, tá, semana inteira, vai passar um dia de semana só em Teresina, vai sofrer lá sem água, sem luz, sem internet, né? Mas aí quando você vai chegar, você vai querer o quê? Ver seu filho, né? Oi filho, tudo bem? Primeira coisa que você vai fazer é guardar o seu armamento, né? Porque a criança vive no mundo lúdico, está dizendo aqui menor de 12 anos, né? Às vezes ela olha o videogame, acha que matou, daqui a pouco tem outra vida, matou, tem outra vida, né? Então ela realmente não tem noção das coisas, né? Então, o meu filho, por exemplo, ele perguntou para mim como é que ele algemava o bandido. Meu filho tem 5 anos. Como é que você algema o bandido, papai? Você atira com um revólver, aí sai a algema assim e vai na mão dele? Então, quer dizer, não tem noção de nada, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que existe um tipo penal específico para isso, né? Então ele pergunta, omissão de cautela, homicídio culposo na condição de partícipe. Pô, aí não, pegou pesado, né? Existe participação em crime culposo? Existe concurso de pessoas no crime culposo? Existe, mas somente na modalidade de autoria, é o que você vai responder na prova. Então não existe participação em crime culposo, tá? Ou o sujeito é coautor, ou não tem concurso de pessoas. Então, aí está errado. Homicídio doloso na condição de partícipe. Aí você vê que ele está até perguntando, ó, considerando a Lei 10.826, sem prejuízo de outras sanções. Então ele nem está discutindo lá se o cara, né, teve alguma participação. Então, o homicídio doloso na condição de partícipe, né, é um absurdo. Por quê? Não está dizendo nada na questão que o cara emprestou a arma para a criança, cometeu o ato infracional, né? Então, se ele fez isso, ele fez por imprudência. E existe participação culposa em delito doloso? Não existe. Então, você, pelo entendimento do concurso de crime de pessoas, você já vai matar. Não, peraí, cara. Não existe homicídio culposo na condição de partícipe. Não existe participação em crime culposo. Se o ato infracional que a criança cometeu foi análogo a homicídio doloso, né? Ela cometeu homicídio por vingança, não pode se admitir participação culposa em crime doloso. Água e óleo não se misturam. Não existe participação culposa em crime doloso, não existe participação dolosa em crime culposo. Tá? Errado. Conduta atípica, incitação ao crime praticado pelo menor, e ridículo também. Então, conduta atípica ou a omissão de cautela, né? Nós temos aí o artigo 13 do Estatuto que fala deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos. Isso é uma atenção para a pena, né? É a menor pena, um crime com menor pena no Estatuto, né?
E aí tem essa situação aqui também, ó, nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas após o ocorrido fato. Então é até um crime a prazo, né? Se antes das 24 horas o cara não comete o crime, passou as 24 horas ele já está cometendo o crime, né? O que chama a atenção? De 1 a 2 anos. É o único crime do Estatuto que é de menor potencial ofensivo. O que significa isso? Competência do Juizado Especial Criminal, incidência da Lei 9.099 e todos os seus consectários. É termo circunstanciado ao invés de flagrante, admite suspensão condicional do processo, né? Então, todos aqueles efeitos ali despenalizadores da Lei 9.099 se aplicam, é o único crime do Estatuto de menor potencial ofensivo, tá? Vamos lá. Agora, questão 3, também FCC, mesmo concurso. Ah, não, técnico judiciário, né? 2017 também. Antônio, morador da zona rural, comprovou perante a Polícia Federal a dependência de emprego da arma de fogo caça para prover a sua subsistência alimentar familiar. Adquiriu e obteve o porte de arma para tal finalidade. No entanto, em noites alternadas, utilizava o armamento para realizar a segurança de um fazendeiro local. Reagindo a um roubo na fazenda, realizou disparos com a arma de caça obtida legalmente, vindo a ferir um dos ladrões. De acordo com a Lei 10.826 de 2003, que trata de registro e posse e comercialização de arma de fogo, Antônio estará sujeito a responder. Aí, isso aqui, gente, você também tem que ter uma manha para responder a questão, porque ele te dá o comando, ó, de acordo com a lei tal. Então ele está querendo que você faça um raciocínio em cima da lei do Estatuto de Desarmamento, né? Então ele pode colocar uma outra coisa ali para te confundir o seu raciocínio. Você tem que prestar atenção no que ele está te perguntando. Então vamos lá. Que agiu em legítima defesa do patrimônio de outrem. Né? Apenas por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo de uso restrito e não incidirão tipificações do Código Penal. Então, olha, essa aqui, ela a você já exclui, porque ele está falando de uma situação de legítima defesa de patrimônio, mas ele nem te deu aqui aspectos para você poder analisar isso. Não é só porque os caras estavam fazendo o roubo da fazenda e ele realizou disparos e acertou um dos ladrões que vai ser legítima defesa. Nós já estudamos o artigo 24 do Código Penal e aí nós temos os requisitos lá da legítima defesa. Né? Injusta agressão, atual ou iminente, né? A direito próprio ou alheio, né? Então aquele que repele a injusta agressão com os meios necessários, atual ou iminente, uma agressão injusta. Então ele não está te dizendo nada disso aí para você saber se já tinha terminado, a agressão era passada e ele foi lá e acertou o cara, se o cara já estava correndo e ele foi lá e atirou. Então ele não te deu informações para você conduzir se é legítima defesa ou não. Isso aqui ele está querendo pô, mas foi legítima defesa. Aí exclui a antijuridicidade, né? Pô, e vai atingir também o porte, porque o cara estava em legítima defesa. Ele está querendo te confundir. Não é nada disso objeto da questão. Aí a B, apenas por porte ilegal de arma e disparos de arma de fogo, de uso restrito e não incidirão tipificações do Código Penal. Então, olha lá o que diz, né? Tem dois dispositivos, o artigo 14, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas só que ele está dizendo aqui na B, porte ou arma de fogo de uso restrito, né? E o artigo 5º do Estatuto diz que o registro para caça é de um armamento de uso permitido. Então, por aí você já exclui esse uso restrito aqui, a B está errada, né?
pelo exercício ilegal de atividade de segurança privada que é exclusivamente desempenhada por agentes públicos de folga. Absurda, né? Absurda. Nada a ver isso aí, né? A atividade privada, ela não é exclusivamente desenvolvida por agentes públicos de folga, né? E nem era o caso ali do crime para ele responder. Então, a D, por porte ilegal de arma e disparos de arma de fogo de uso permitido, independentemente de outras tipificações penais. Então, essa você pode ter ficado na dúvida. E a E, vamos tentar encontrar alguma coisa uma coisa melhor, né? Apenas pela lesão corporal, uma vez que o crime maior absorve o menor, né? Então, o princípio da absorção, ele não está bem explicado aqui. O crime maior absorve o menor? A absorção não é isso. O crime meio absorve o crime fim absorve o crime meio. Ainda que o crime meio seja mais grave. A súmula 7 está aí, né, que o crime de falsificação de documento público é ainda mais grave do que o crime de estelionato e é por ele absorvido, se não restar mais potencialidade lesiva. Então não é o fato do crime ser, o crime fim não precisa ser mais grave necessariamente do que o crime meio, não, tá? Mas na maioria das vezes é. Mas o que é necessário não é observar a gravidade do crime, nem o bem jurídico penalmente tutelado, mas é essa relação entre meio e fim para se aplicar o princípio da consunção ou absorção, né? E aí ele está dizendo apenas pela lesão corporal. Então vamos analisar. O cara tinha a posse de arma de fogo de uso permitido para poder caçar. Não é isso? Então diz lá, mas só que o que ele fazia? No entanto, em noites alternadas, utilizava o armamento para realizar a segurança de um fazendeiro local, né? Então, em dias alternados, ele utilizava o armamento para segurança, ao invés de caça. Então, ele cometeu qual crime? O crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, né? Esse crime aconteceu, né? E aí o que aconteceu? Ele efetuou um disparo lá, né? E acabou ferindo algum dos ladrões. Então, ó, por porte ilegal de arma e disparos de arma de fogo de uso permitido, independente de outras tipificações penais. Então é isso que você vai marcar em relação ao estatuto, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Eu chamo a atenção que o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que o disparo de arma de fogo, volta para mim, por favor, em algumas situações, o disparo de arma de fogo, ele absorve o porte, tá? Ele absorve o porte. Então, que para falar-se de princípio da absorção, o que você tem que observar? Relação entre meio e fim, né? Então, o crime de disparo de arma de fogo, ele é um crime progressivo. Por quê? Existe outra forma de você disparar uma arma de fogo sem portá-la, né? Então não tem como. Não tem como. Necessariamente você vai ter que cometer o crime de porte. Então, o STJ entende que o crime de porte, de disparo de arma de fogo, ele é absorvido aliás, o crime de porte de arma de fogo é absorvido pelo disparo. Se o sujeito portou para disparar, ele não vai responder por porte e disparo, responde só pelo disparo, certo? Mas só que tem uma filigrana aí que a gente tem que observar. Olha lá. A Corte vem entendendo que a absorção do delito de porte de arma de fogo pelo de disparo não é automática, dependendo assim de contexto fático no caso concreto. Por conseguinte, em se tratando de contextos fáticos distintos, há possibilidade de configuração de delitos autônomos. Então, é exatamente o que a questão quis te dizer, né? Aí você tem aí o crime, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado
ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, olha só, disparar a arma de fogo ou acionar a munição, né? Então você tem que ter o porte da arma de fogo ou o porte da munição, né? Então é um crime progressivo, necessariamente ele vai ter que percorrer o crime de porte, né? Porque você vai ter que adquirir pelo menos aquilo, receber, portar, né? Deter. Você vai ter que incidir nesses tipos penais para você poder disparar. Então há essa relação de absorção. Mas só que ele diz, ó, tem que ser no mesmo contexto fático. Se o cara está numa situação, volta para mim, se o cara está numa situação e quer dar um disparo de fogo em via pública, ele não tem a arma, e aí ele pegou, aí uma confusão, os policiais ali tentando abordar uma pessoa, aí a pessoa consegue desarmar o policial lutando corporalmente com ele, a arma cai. Ele pega a arma e dá, pum, um tiro ali para despertar a multidão, para dispersar a multidão. Ele cometeu o crime de disparo de arma de fogo. Mas ele pegou aquela arma com o único e exclusivo objetivo de disparar. Então vai haver uma relação de absorção e o sujeito vai responder só pelo disparo. Agora, o que a questão fala é que em dias alternados o cara ia lá fazer a segurança. Então, um dia sim, um dia não, o cara ia lá, portava a arma de fogo, né? E aí, num dia lá, ele disparou. Aí, essa questão do disparo e a lesão corporal, a questão nem diz, ó, independente de outras tipificações penais. Não era isso que ele queria saber. Ele queria saber só dessa questão do porte e do disparo e da absorção entre eles, certo? Então, sempre raciocinar no princípio da absorção, relembrar aqueles 4 conceitos: crime progressivo, progressão criminosa, antefacto impunível e pós-facto impunível, que não tem como errar, certo? Até o próximo bloco.